already said, if the church is there, the leader. Amen. God bless every one of you. I thought you even say a better amen on that one. Sei que vocês podem dizer um melhor amém do que este. Tonight we come for our leadership development. Esta noite viemos para o treinamento dos líderes e eu oro para que todos, irmãs, irmãos, líderes, toda a sessão, Grow que possam crescer perfection in Jesus' para a perfeição em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por este momento. Obrigado pelo momento que despendemos diante de ti. Te agradecemos esta noite porque irás tocar a cada vida. Muda as coisas. Faça-nos líderes que devemos ser, com coragem, com fervorosidade, com firmeza, com fé, que combatem com a fé uma vez entrega aos crentes em nome de Jesus. E eu oro para que todos os irmãos e irmãs, em todos vocês, possam entrar no reino, que possam permanecer no reino, que o vosso trabalho possa permanecer em nome de Jesus. E a coroa Ele vai dar a cada um quando alguém batalha fielmente em nome de Jesus. Muito obrigado, porque eu sei que já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Viemos para Hebreus 8. Eu vou ler um versículo lá, o versículo 5. Hebreus, capítulo 8, versículo 8. 5. 8, 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, Moisés foi comandado por Deus, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, diz o Senhor, faça tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Como estudantes da Bíblia, sabemos que Moisés, ele gastou 40 dias na presença do Senhor, no monte. E nesse tempo, não bebendo, não comendo nenhuma coisa, jejuando, esperando no Senhor, nesses 40 dias. E agora, e ele disse, vai ao povo e diga, e faça lá também um tabernáculo, e eu estarei consigo. Eu já te mostrei o padrão na montanha, é o padrão divino. E se fores dizer às pessoas, então vais obedecer de acordo com aquele tabernáculo, de acordo com aquilo que viste, o padrão que viste na montanha. Deus é autor e consumador da redenção de Israel. Então, pensando na redenção de Israel, é a fundação também. É a fundação. E também o originador da redenção. Por causa do concerto que ele fez, por causa do concerto que ele retificou perante Moisés, antes de Moisés ser chamado, ser comissionado, o Israel tinha o seu tabernáculo de adoração dado por Deus. E o padrão era para ser revelado do modelo do céu. E tendo a sua origem e a fundação no céu, nada no céu, na terra pode modificar isso. Então, a circuncisão foi comandada e Moisés foi dito que vai fazer de acordo com aquilo que fez. Dou graças a Deus que Moisés fez. Ele fez tudo. Instruiu os filhos de Israel, os filhos de Israel cooperaram com ele e fez tudo de acordo com aquele padrão divino. Então, se olharmos para este versículo esta noite, então, olhando para aquilo que está revelado nas Escrituras, constante o trabalho do ministério, que foi cometido nas nossas mãos, o tópico de hoje é
há um padrão divino que ele já mostrou a visão. O Senhor, ele mesmo revelou que este é o caminho, este é o método, este é o que deve ser feito. E Moisés foi comandado, ele está comandando a nós também, que possamos fazer tudo, literalmente, todas as coisas no ministério, de acordo com aquilo que foi visto no padrão. O cometimento é o tema, cometimento da visão celestial. E se olharmos para isto, vamos para Atos, capítulo 7. Atos 7, versículo 44. Diz assim no 44. Estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Está a ver aí? Ele está trazendo aí do Velho Testamento. É a aplicação onde o Senhor chama o apóstolo Paulo. Veja também a comissão aqui também, quando ele foi chamado. Ele foi dado como mandamento. Atos do Apóstolo, capítulo 26, 19. 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Há uma visão celestial, um padrão divino revelado. E ele disse, eu não desobedeci. Fiz de acordo com aquilo que o padrão diz. E disse pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não posso andar contrário à visão contrária. 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra de Judeia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas do arrependimento. Então, este é o padrão celestial. Que haja ministração da palavra de Deus. E diz que, acima de tudo, eu lhes disse todos, eu ensinei, de acordo com a palavra de Deus, que eles se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas do arrependimento. Também em Gálatas, capítulo 1, ele também mostra aí acerca do padrão. Diz que tudo que eu faço, eu não vou fazer as coisas da minha maneira. Como Moisés também fez de acordo com o padrão divino que ele recebeu do Senhor, e também o apóstolo, capítulo 1 de Gálatas, versículo 11. Gálatas 1, 11. Eu quero vos certificar, mas faço-vos saber, quero vos certificar, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. 12. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, tu sabes que Jesus foi morto e ressuscitou, e ele ascendeu ao céu. Então, o apóstolo é assim que ele foi convertido. E por causa disso, ele disse, estou aqui. Quando ele foi chamado Saul disse, estou aqui, Senhor. Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele perguntou ao Paulo, o que farei agora? E disse que vai e te dirão o que você deve fazer. Essa foi a revelação do Evangelho. Então, isso é um novo concerto. Ele disse, eu recebi diretamente do Senhor, que vem do Senhor. Que Deus é o originário da remissão e do padrão. Que para que todos os homens sejam salvos, sejam redimidos. Para seguir ao Senhor, adorar a Ele, para andar na graça e permanecer justo até o fim, até chegar no céu, para que todo o plano foi feito por o próprio Senhor. E nós saberemos, mesmo antes da fundação do mundo, isso saiu do profundo coração de Deus para toda a eternidade. Que Cristo é o autor e completador da nossa fé. É o que o Moisés fez, foi comandado, está escrito para o nosso ensino. Moisés foi comandado em todas as passagens
Ele fez de acordo com o padrão que foi demonstrado no monte, o que está escrito para a nossa aprendizagem. Romanos capítulo 15, 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência da consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que lemos acerca do mandamento que ele recebeu do Senhor, que Moisés recebeu, a comissão que ele teve, para fazer tudo de acordo com o padrão, literalmente todas as coisas de acordo com o padrão demonstrado a ele no monte, é para a nossa aprendizagem. E diz aqui, para que para nós, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. 1 de Coríntios 10. 1 de Coríntios capítulo 10. Isto fala acerca de Israel, no versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na sua nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Veja o versículo 6. E as coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Tudo aquilo que está escrito, se pensares acerca de Moisés, Israel, através do deserto, tudo o que fizeram na terra de Canaã, tudo o que aconteceu com eles, o mandamento que foi dado a Moisés. Vamos olhar no versículo 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Está nos dizendo aqui que, ao aprender de tudo o que aconteceu no deserto, tudo o que aconteceu no passado, toda a escritura, toda a revelação que Deus veio para os filhos de Israel, aquele tempo, diz mesmo até o fim dos séculos, todas as coisas foram escritas, é para o nosso ensino. 1 de Coríntios capítulo 9. 1 de Coríntios capítulo 9. Na primeira parte, versículo 10. Ou não o diz certamente, porque certamente que por nós está escrito, porque o que lavra, não, é a primeira parte. Então, tudo isso aconteceu para nós. Isso está escrito. Então, se nós consideramos hoje, tudo que está considerando é para o nosso, tudo que aconteceu é para nosso favor. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Veja o que o Senhor está nos dizendo aqui. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O que é que você entende nisso? Ele disse que no tempo passado, o Todo-Poderoso falou aos pais, falou com os filhos de Israel, falou com esses pais através dos profetas. Mas agora, nos últimos dias, ele fala-nos através do Filho. É isso que está dizendo na mensagem final. Essa é a final revelação. O padrão celestial, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fala agora, através do seu Filho, a quem o constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Venha para o 8, capítulo 8 de Hebreus, no versículo 5. Hebreus 8, 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
Olha para isto, Moisés. Guarde a si mesmo pelo padrão que eu te mostrei no monte. Veja, olha, faze tudo conforme... Quantas coisas? É fazer quantas coisas? Tudo. Então, faça tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Não era para fazer a sua escolha, a sua vontade, a sua opinião, da maneira como ele queria, os seus desejos. Não, já foste mostrado o padrão, já foste mostrada a revelação. Eu te dei a figura para fazer todas as coisas de acordo com o modelo que se te mostrou no monte. Esta noite, o cometimento total da visão e padrão celestial. É uma entrega total, não que não se move. Vamos ver o primeiro ponto, o comando para fazer todas as coisas de acordo com o padrão celestial. O comando para fazer todas as coisas de acordo com o padrão celestial. Número 2, a condenação por mutilar o padrão celestial. Veja só, é um padrão celestial. Então, o que está-se a cuidar é o padrão. Então, condenação por mutilar, isto é, por cortar ou diminuir o padrão celestial. 3, a consagração dos que mantêm o padrão celestial. A consagração que ele quer de nós. A devoção que ele quer de nós. A dedicação que ele quer de nós. Temos que entender que é o padrão celestial que foi dado de cima. Como Moisés se cometeu a si mesmo, como os filhos de Israel se entregaram a isso, então nós também devemos nos cometer, devemos nos entregar, consagrar. A consagração e permanecer no padrão celestial. Primeiro ponto. Diga-nos o primeiro ponto, qual é que é? O comando para fazer todas as coisas de acordo com o padrão celestial. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Vamos ver a referência original disso tudo, quando falou a Moisés. Como Deus falou, como Deus certificou que Moisés entendeu, viu, examinou aquilo que é o padrão celestial. Vamos voltar para os filhos de Israel e fazer todas as coisas de acordo com o modelo que ele viu. Êxodos 25, versículo 8 e 9. Êxodos 25, 5 e 6, 8 e 9. E me farão um santuário. Êxodos 25, 8 e 9. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ele está dizendo aqui o propósito do monte. Disse, eu quero habitar convosco. Então, construa um lugar onde eu quero habitar. Construa uma habitação onde eu quero habitar. Viste como é no céu, como eu vivo. Então, este é o modelo celestial. Então, é isso, eu quero trazer minha habitação e habitar no meio de vós. Este é o modelo padrão do céu que deve ser feito. Vai e reproduz exatamente como diz aqui. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Veja o versículo 9. Conforme, isso é importante, conforme a tudo o que eu te mostrar. Não deixou isso nas olhos.
não deixou nas mãos do anjo para lhe mostrar. Ele disse, eu Todo-Poderoso, eu te mostrei. Então, de acordo com o modelo que eu te mostrei, após o modelo do tabernáculo, após o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus vasos, assim mesmo os farás. Assim mesmo os fareis. No versículo... Deus ainda continua a falar aqui. Veja no versículo 40. Atenta, pois, que faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. O que foste mostrado no monte. Versículo 26, capítulo 26, versículo 30. Capítulo 26, no versículo 30. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. O Senhor continuou repetindo. O Senhor continuou a enfatizar. O Senhor continuou a recordar a ele. Antes de sair do monte, nesses 40 dias, antes de vir para o povo de Israel, ele estava vindo com um padrão celestial na sua mente. E isso era muito importante quando o Senhor continua a enfatizar e repetindo. Capítulo 27, no versículo 8. Oco de tábuas e o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. O Senhor ainda continua a nos recordar, como está escrito aqui, que é para os nossos líderes, para termos este desenvolvimento. Como o trabalho deve ser feito, como o ministro deve ser tomado. Todo o detalhe de tudo que o Senhor nos chamou para fazer na grande comissão, no ensino da igreja, ajudando a igreja, levantando a igreja, desenvolvendo a igreja e dando a maturação na igreja, dando o crescimento, nutrindo a igreja, de acordo com o modelo, de acordo com a revelação. Ele diz, volta para o seu povo, volta para a sua congregação, volta e que tenha certeza que tudo seja feito de acordo com o padrão que foste mostrado no monte. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Há uns 3 versículos lá que queremos ver, mas eu quero que veja a sequência desses versos. Vamos ver o primeiro, o outro e o outro. 3. Capítulo 7 de Atos, 22. 7, 22. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no versículo 22. Estou à espera de ti. Estás aí? E diz, e Moisés foi instruído. O quê? Foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras e obras. Antes do Senhor o chamar, ele foi educado. Sabia que Egito era um sítio que tinha a primeira civilização em todo o mundo. Então, o tipo de educação que eles tinham, na engenharia, na educação, na indústria, em todas as áreas, estava acima de toda a educação no momento. E Moisés não foi somente educado ordinariamente, ele tinha uma educação real, ele estava preparado. Foi preparado para ele poder ter alguma coisa especial no reino. É por isso que foi levado para o reino do Egito. No versículo 22, e foi Moisés instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Esta é a primeira parte. Agora vamos ver o 28. Depois daquela educação, depois daquela instrução, depois daquele treinamento profissional, versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto e com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar.
Veja só, a primeira coisa, teve educação, de um nível tão alto de educação que ele teve naquele tempo. E uma educação diferente de todos os egípcios, porque ele foi dado uma educação real. E agora foi quando chegou o momento da chamada, no 44, e estava entre os nossos pais no deserto, o tabernáculo do deserto, do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. De acordo com a sua educação, seu treinamento, depois aquilo que é o seu background, sua experiência, não. Era para fazer segundo o modelo que tinha visto. Deus, ele mandou a Moisés. E Moisés obedeceu em todos os detalhes. Mesmo que Moisés tinha sido instruído, tendo uma educação real, o nível mais alto do ensino, mas obedeceu a Deus. Ele não ousou e nem mudou, não modificou o padrão celestial. Ele não alterou o padrão celestial. Ele não permitiu que a sua educação, o seu treinamento, a sua profissão, para conflituar com o modelo celestial. Ele não depreciou o modelo espiritual, celestial. Eu posso fazer uma melhor coisa que isto, eu posso fazer uma coisa melhor do que isto, com este tabernáculo, mas não. Eu vou fazer um tabernáculo de acordo com a minha experiência. Eu posso remodelar isto. Eu posso fazer isto de uma maneira e fazer uma coisa que eu quero, melhor. Mas não foi dito que ele tinha que manejar de acordo com o modelo que tinha dado. Então não podia adicionar ou subtrair alguma coisa, não. Tinha que fazer de acordo com o padrão celestial que Deus lhe comandou. O Senhor lhe comandou, ele coroou por ser alguém tão fiel. Então, há pessoas que se mostram que são espertas, servem ao Senhor, então fazem aquelas coisas que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Mas Moisés foi coroado de acordo com a sua fidelidade. Ele foi coroado por causa da sua entrega, por sua vontade. Deus não podia lhe coroar por causa... Ele aceitou tudo que o Senhor lhe disse. É por isso que ele foi coroado. Não porque ele diminuiu, ou porque ele era esperto, não. Êxodos capítulo 39. Vamos ver lá as coisas que aconteceram. Que o Senhor, depois do Senhor lhe mandar. Êxodos capítulo 39. 32. 39, 32, Êxodos. Lembra? Lembra da comissão, do concerto? Para podermos ver como que ele fez. Êxodos 39, versículo 32. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda, da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme, diga-me, conforme o quê? A tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Assim o fizeram. Não tentaram ser espertos, não tentaram ser tão maravilhosos, eles não tentaram contradizer o padrão celestial que o Todo-Poderoso lhes deu. Veja o 42, capítulo 42. Conforme a tudo o que o Senhor ordenar a Moisés. Veja só, de acordo com tudo, não mudou nada, não subtraiu, não mudou. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. É por isso que Ele espera em nós, em tudo que fazemos, na comunhão familiar, na igreja local, na igreja central, em toda a sessão da palavra, de todo o trabalho, tudo que foi revelado, que Jesus
Ele é a final revelação do homem. Como você o adora? Como deve pregar? O que é que pregamos? Como oramos? Como fazemos? Como nós tomamos a obra de Deus? Como nós trouxemos os pecadores para o reino do céu? Como as pessoas se convertam? E esses, depois de se converter, nós discipulamos. Como nós escolhemos os obreiros? Como nós treinamos os obreiros? Por isso que diz aqui no 42, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito. Moisés olhou para a obra, olhou para toda a obra. Ele fez supervisão. Ele tinha o padrão, e ele viu o padrão celestial. E porque ele teve o padrão celestial, como ele foi dado instruções, ele não abdicou, ele não abandonou o trabalho como líder. Como eles estavam fazendo, ele estava olhando para aquilo para ter a certeza que está de acordo com o padrão que foi dado no monte. E diz aqui, viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. E se você for fiel, o Senhor vai te abençoar. Ele já te abençoou. Diga, eu sou abençoado. Capítulo 40 do Êxodo, versículo 16. E fê-lo Moisés conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Não é maravilhoso isso? O homem que não permite o orgulho da educação. O orgulho da educação, da sabedoria. O orgulho de estar em situação tão alta do que os outros, todos os israelitas. O orgulho de ele ser treinado na casa real. Isso é maravilhoso. Então, ele não permitiu com que o orgulho viesse entre ele e Deus. Tudo que foi revelado a ele, ele disse que ele fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. Veja a conclusão do Novo Testamento de acordo com isso. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, versículo 2. Hebreus 3, 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o Moisés, e foi Moisés em toda a sua casa. Então, eu oro que isto seja escrito de acordo com a sua vida. Que estará escrito no céu que você é fiel com toda a palavra de Deus. Que você é fiel na ministração da palavra. Você é fiel ao chamado que o Senhor te deu. Em todo detalhe. Você não irá dizer que isto não é suficiente. Deixa aumentar a minha educação. Deixa aumentar o meu background. Deixa aumentar a minha opinião. Deixa aumentar o meu entendimento. Deixa colocar lá para mudar. Para as coisas poderem continuar. Mas não. Vai fazer. Não, eu sou mais perto do que isto. Isso não é fidelidade. Ele diz aqui, Moisés, sendo fiel ao que o constituiu, como toda a sua casa. 1 Coríntios 4, versículo 2. 1 Coríntios 4, 2. Além disso, requer-se no dispenseiro que cada um se ache fiel. É requerido que todo líder seja fiel. É requerido ao pregador que seja fiel. É requerido ao pastor que seja fiel. É requerido ao obreiro, a pessoa que serve, que o Senhor lhe chamou para fazer o trabalho do Senhor. É um requerimento que em todo o obreiro seja encontrado fiel. E eu oro que Deus vai te encontrar fiel. Deus te encontrará fiel. 2 de Coríntios capítulo 4. 2 de Coríntios 4, no versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos.
temos este ministério comandado, temos este ministério. Assim que temos este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Você não desfalecerá. Você não irá se cansar. Você não vai se... Há pessoas que querem se retirar. Você não vai se retirar. Veja, Moisés continuou até no último dia. Mesmo até no último dia que ele viveu. Ele estava ativo e fiel seguindo ao Senhor. E fez tudo de acordo com aquilo que o Senhor lhe comandou. Não somente no tabernáculo. Ele também, Deus lhe disse para apontar Josué. Ele indicou Josué. Então ele disse como ele podia fazer com Arão. Então tudo aquilo que ele disse para fazer com os levitas, ele foi fiel. E de tudo aquilo que foi dito de acordo com a palavra de Deus, ele escreveu, foi fiel. Em todos os conselhos que ele dava, em tudo que ele fazia, em todo o detalhe, ele foi fiel. Até o seu último dia. E eu oro que essa fidelidade será transferida para a sua vida em nome de Jesus. Você não vai voltar para trás. Você não irá se cansar. Você não trará ideias mundanas. Porque se você começa a trazer ideia mundana, desta maneira, você não se cansou? Você não vai sair de férias? Você não vai... Você vai despender a sua vida desta maneira. Andar para cima, para baixo, para o Senhor. Sempre nos reino de Deus, reino de Deus. Essa palavra não virá na sua boca. Isso não virá na sua cabeça. Porque você irá fazer a palavra de Deus e você será fiel até ao fim em nome de Jesus. E parece que sou eu sozinho que estou excitado com este ensinamento. Mas veja só o versículo 2. Versículo 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam e não andemos com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos tem recomendado a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2, 2. 2 de Timóteo 2, 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que pessoas que devem ser envolvidas, pessoas fiéis, mulheres, homens, jovens estudantes, pessoas fiéis. Pessoas fiéis. Não vai entregar a obra do Senhor com pessoas não confiadas. As pessoas tentam ser espertas, as pessoas tentam ser brilhantes por si mesmas, que vão mudar, que vai mudar o padrão celestial, que vai modificar o padrão celestial, que vão ser sábios mais do que Deus, que vão tentar ensinar a Deus qual é o melhor padrão. Então, não vai entregar nada nas suas mãos. Então, entrega as pessoas que vão ser capazes de ensinar outros. Tito 1:9. Retendo firme a fiel palavra. Então, isto é o comando celestial, uma chamada celestial. Então, eles têm que pegar firme. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejam poderosos. A doutrina. Como é conforme a doutrina? Para que sejam poderosos, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O Senhor irá te guardar fiel. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo 10. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Veja só, as pessoas infiéis, desobedientes, e não estão guardando o padrão do celestial, eles têm medo. Eles têm um medo imaginário. E estão tendo medo de algo que não existe. Dizem, há leão no caminho. Há perseguidores no caminho. Há pessoas que querem me matar, querem me destruir. Se eu fizer isto, por causa esse medo imaginário, medo inexistente. Tem homem, tem mulher, tem medo de mulheres, tem medo de pessoas, tem medo de crentes, tem medo de descrentes, tem medo de inimigos. Eles vivem no medo. E por causa disso não podem permanecer. Eles não podem dizer que este é o padrão celestial que o Senhor nos chamou. E vou fazer.
você irá fazer a vontade de Deus em nome de Jesus. Shadraque, Isaque e Abednego não tiveram medo de Nabucodonosor, porque eles eram fiéis. Daniel, ele não temeu os leões, porque ele era fiel. Assim como Moisés não tinha fé do rei do Egito, quando o faraó disse, você não vai ver minha face. Ele disse, se você vai ser fiel, vai esquecer todas as coisas, e você está olhando é somente ao padrão celestial. E se você foca a sua atenção, a mente, a sua dedicação nesta visão, o padrão celestial, você não irá falhar em nome de Jesus. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei. Diga a minha palavra aí. Sê fiel. Diga isso mais alto. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você não irá perder a sua coroa. Veja o versículo 25. Mas os que tendes, retende-o até que eu venha. Não é só pegar por um tempinho e depois, Então, o plano da redenção, a graça de Deus, que leva-nos à piedade, que leva-nos à santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele diz o que tu tens, o que já recebeste, a comissão, a missão, tudo que o Senhor te deu, retenha até que eu venha. Não é até você se cansar, não é até os seus perseguidores chegar, mas sim até que ao fim. Veja o que está escrito aí, versículo 26. É ao que vencer. Você é um vencedor? Você é um vencedor? Você não irá voltar para trás em nome de Jesus. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. E eu oro que o Senhor vai te ajudar. Ponto número 2 agora. Ponto número 2, a condenação por mutilar a visão, o padrão celestial. A condenação por mutilar o padrão celestial. Se pode ser um anjo, ou qualquer homem, ou uma pessoa, ou qualquer pessoa mais esperta como Deus, mais sábia do que Deus, Deus te deu o padrão. Por que tentar modelar um bocadinho, modificar? A pessoa que tenta mudar, ele acha que ele é sábio mais do que o Todo-Poderoso. Você já pensou alguém que sabe melhor como adorar a Deus do que ele mesmo? Ele disse, eu te chamei para vocês me adorarem. Eu te digo, esta é a forma para me adorar. E vem um homem mortal, uma pessoa, um homem ignorante, um homem cego, que quer dizer a Deus, é melhor a sua maneira do que a maneira de Deus. Eu não sei se alguém pode ter alguma coisa que vai dizer que eu sou melhor, sábio do que Deus. Eu vou te mostrar a maneira de você adorar Deus do que Deus Ele mesmo. Se alguém tem uma melhor doutrina da salvação do que Cristo, o Salvador, Cristo é o Salvador. Ele disse, este é o caminho para ser salvo. E alguém que diz que não é Salvador, não é nada, um homem cego, mortal, e vai dizer que este é o caminho da salvação. E eu estou a perguntar, você sabe do que Salvador é Ele mesmo? Que aquele morreu no cruz de Calvário? Ele disse, este é o caminho de ser salvo. E alguém aparece, não, Cristo não está certo acerca da salvação. Então, para ser salvo, ninguém é sábio mais do que Deus. Ele disse, você não é mais sábio do que Cristo. Não há nenhum homem aqui na terra que vai estar acima do padrão celestial. Ninguém pode saber, um homem aqui na terra que pode saber um caminho de ir para o céu do que Deus Ele mesmo. Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém sabe mais de ir para a glória a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém ensina a Deus, alguém poderá ensinar a Deus a sabedoria? Não. Deus, Ele é o originário da sabedoria e da ciência.
Então, quer ensinar uma doutrina diferente do que Deus, de tudo aquilo que Ele revelou? Então você quer tentar mudar, ou quer tentar modificar, ou quer tentar diminuir o padrão celestial e as ordenanças do céu? Essa pessoa merece uma condenação eterna. Levíticos 10. Levíticos 10, 1. A condenação por mutilar o padrão celestial. Levíticos 10, versículo 1. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre eles e trouxeram fogo. Que tipo de fogo trouxeram? Fogo estranho perante a face do Senhor, e o que lhes não ordenara. Sabe o que ele nos comandou? Ele nos deu um tipo de oferta, algo secreto para se oferecer ao Senhor. Mas agora, essas pessoas ofereceram o que o Senhor não lhes comandou. Veja o versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, destruiu-os, consumiu-os, matou-os, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Números capítulo 1, no versículo 54. Vamos ver que esse mandamento não era somente para o Arão, era para todos os filhos de Israel. E Abiú e o fizeram da maneira deles, queriam ser espertos, tentaram ser livres, querendo fazendo a vontade deles, não a vontade de Deus. Eles queriam ser diferentes. Números capítulo 1, 54. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Os filhos de Israel não disseram: eu não tive, agora tive uma minha revelação especial. Então, tudo o que recebeu Moisés da montanha e trouxe como padrão, e vieram dizer: é isto, e todos deveriam seguir. Os filhos de Israel fizeram de acordo a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 2, no versículo 34. 2, 34. Os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim assentaram o arraial, segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais. Esses dois filhos de Arão, e disseram: não, nós somos melhores do que isso, somos sábios do que os filhos. Todos os filhos de Israel estão a seguir Moisés somente. Então nós vamos fazer algo diferente. E a condenação veio por aqueles que eles originaram um fogo estado, que tentaram obstinar aquilo que é o padrão celestial. 1 de Crônicos 15, 12. 1 de Crônicas 15, no versículo 12. Versículo 12 diz assim, 1 de Crônicas 15. 1 de Crônicas, capítulo 15, no versículo 12. E disse-lhes: vós sós os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Este é o Davi falando
com os levitas, falando com os sacerdotes, as pessoas que estavam ao cuidado do tabernáculo. Ele disse: santificai-vos, preparai-vos, para que vocês possam carregar a arca do Senhor da maneira certa para o lugar que Deus preparou. Versículo 13. Pois que porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Então, estavam a tentar trazer a arca para o lugar do tabernáculo antes deste tempo, mas eles não fizeram de acordo com aquilo que o Senhor tinha mandado. Eles mandou que não deviam tocar a arca, mas quando se carregava a arca, então tinham que carregar de acordo com os ferros daqueles que estavam sobre as estacas. Então, tinham que carregar algo com reverência, algo como um instrumento sagrado. Veja isto. Capítulo 13 de 1 de Crônicas, versículo 1. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos 100 e com os todos príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e que vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. Essa é uma consulta. Consulta no povo de Deus, não no mundo. É o que está comandado. Veja o versículo 3. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu bem aos olhos de todo o povo. Há coisas que são retas, nas coisas que podem ser justas ao povo, e quando não se consulta a palavra de Deus, pode mudar. Então, quando se fala da educação, quando vem o orgulho, a opinião, para o seu background, então vou fazer isto. Não, veja o versículo 5. E juntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sió, do Egito, até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Criat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baala, e dali a Criat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, do Senhor, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab. Veja, se não estava de acordo com a palavra de Deus, ele foi dito para fazer de tudo aquilo que fosse feito no monte. E aqui ele está fazendo uma coisa aqui. Estão a carregar no carro. Veja, carregar a arca do Senhor, para carregar deste lugar, como nós vamos fazer? Eles não consultaram a palavra de Deus. Ele consultou ao povo. O que aconteceu? Como que ele pensou fazer? Como que você já? Qual é a vossa opinião? Diga-me como eu posso fazer, sua experiência. Eles carregaram a arca, levaram a arca do Senhor num novo carro da casa de Abinadab, e Uza e Aio guiaram o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sua força, em cânticos, e com harpas, e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trompetas. E chegaram à era de Sidom. Estendeu Uza a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçaram. Então
Então é por isso que tinha que se carregar nos ombros, não no carro. Então ele tentou tocar, então se acendeu a ira do Senhor sobre Uza e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. Estás a ver aí? Porque não seguiram de acordo com as ordens. Vamos ver agora para o capítulo 15. Capítulo 15, versículo 13. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizeste, não fizemos de acordo com aquilo que o Senhor tinha ordenado, as suas ordenanças, não buscamos de acordo com as suas. É por isso que diz aqui: santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazer subir a arca de Deus, do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. Veja só, trouxeram como? Aos ombros, não sobre o carro ou bois, aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra de Deus, com as varas que tinham sobre si. Toda a gente pode dizer aí como, conforme a palavra do Senhor. Então, tem que ser de acordo com depois de se perder a vida de Uza, é quando foram consultar a palavra de Deus. Isto é muito importante, verificar as coisas, para que possamos fazer algo de acordo com a ordenança do Senhor. Jeremias 7, 23. Jeremias 7, 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, todo o caminho que vos mandei, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram aos seus próprios conselhos. No propósito do seu coração malvado, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Versículo 27. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Versículo 31. Versículo 31. Nas últimas duas linhas aí. O que nunca ordenei, nem me subiu no coração. Nunca veio no meu coração. Veja esses filhos de Israel. Coisas que eu lhes ordenei, abandonaram. Eles saíram, não obedeceram. E as coisas que eu não lhes comandei, e dizem que estão adorando a mim, dizem que estão fazendo isto para mim. E eles dizem: estamos aqui para servir ao Senhor. Mas as coisas que não lhes comandei são isso que eles fazem. E as coisas que nunca entraram no meu coração, é isso que estão a fazer. É daí onde veio a condenação sobre eles. Eu oro que a condenação não venha sobre ti. Iremos fazer a coisa certa. Iremos fazer a obra do Senhor como fomos comandados em nome de Jesus. Malaquias capítulo 2, 9. Malaquias capítulo 2, versículo 9. No versículo 9 diz assim, Malaquias 2, 9. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste distinção de pessoas na lei. Eles estavam escolhendo este, deixando os outros. E eu gosto, este não aceito aquele ali.
eu não posso estar com aquele ali, eu não aprecio aquele ali, então ele é muito popular, eu não gosto disso. Isto vai nos fazer diferente dos cananistas, então isto vai nos fazer diferente do povo, do mundo. Então, eles estão escolhendo e deixando outras coisas. Eles estavam escolhendo na casa do Senhor, eram parciais. Então, vindo para o Novo Testamento, quando pregarmos o Evangelho, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, 17. É 2 Coríntios capítulo 2, 17. Diz aqui, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, o apóstolo Paulo é este. Haviam muitos pregadores. E esses muitos pregadores não estavam pregando de acordo com a revelação de Cristo. A palavra da redenção, a palavra da salvação, o caminho estreito que leva ao céu. Não estavam a enfatizar ele. Estavam a mutilar o padrão celestial. Estavam mudando o padrão celestial. O apóstolo Paulo diz que são muitos, mas nós não estamos a seguir eles. Você não vai seguir muitos para fazer o mal em nome de Jesus. Nós não somos como os muitos que corrompem a palavra de Deus. Mas como de Deus, na presença de Deus, falamos a verdade, através de Cristo, sinceridade de Deus na presença de Cristo. Segundo de Pedro 2, 1. Segundo livro de Pedro 2, 1. Falsos profetas, falsos ensinadores. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias da perdição e negarão. Pregadores que não vão olhar para o plano da salvação, eles vão sair da palavra de Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que levam a palavra, introduzirão encobertamente heresias da perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. O Senhor lhes comprou, estavam salvos, eles tinham sido comprados, tinham sido redimidos, eles tinham convertido, tinham sido lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro. Eles conheceram o Senhor no passado. Mas agora trazem sua esperteza, suas ideias e dizem, nós não podemos fazer tudo como está revelado na palavra. Como se eles tivessem outro céu diferente que eles querem entrar. E Deus, acham que eles queriam a licença de irem para onde eles acharem. Vocês vão ir para o outro céu, diferente. Eles acham como sábios como Deus. Acham-se fortes como Ele. Eles querem ensinar o Deus Todo-Poderoso a sabedoria. Eles querem dar a verdade àquele que originou a verdade. Então, negaram o Senhor que lhes resgatou, trazendo sobre si o que mesmo? O que traz sobre eles? Repentina perdição. Então, eles seguirão os maus caminhos. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já se de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Veja o versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, eles prometem liberdade. Você pode fazer tudo. A graça está aí. Vão te prometer, porque eles tronam a graça por outras coisas. Dizem, prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, se faz servente. Por quê? Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos,
Eles estavam salvos, mas agora são vencidos na corrupção. Eles vão na poluição, voltam para o pecado, no mal. Eles estão vencidos e tornam-se envolvidos e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Esse é o padrão celestial, o mandamento santo. Eles saíram, desviaram-se e começam a ensinar outras coisas. E já. 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um provérbio diz: o cão voltou para o seu próprio vômito e a porca lavada ao espejadouro de lama. Eu oro que isso não vai acontecer contigo. Isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer comigo. Também diga para si mesmo: isso não vai acontecer comigo. Você não irá o caminho da perdição para o julgamento eterno em nome de Jesus. Esta é a condenação daqueles que tentam modificar, mudar, querem mutilar, querem falsificar, querem tentar mudar a tradição. Ponto número 3. A consagração. A consagração para os que mantêm o padrão celestial. Então, é preciso se consagrar naquilo que o Senhor nos chamou, naquilo que Ele nos deu, essa grande comissão. Ele nos deu este padrão celestial. E disse: vão e revelem isso às pessoas, vão proclamar isso às pessoas, vão enfatizar às pessoas. Então, como as pessoas devem mudar, sair do pecado, como eles devem se voltar, converter ao seu Senhor, como eles devem voltar ao Senhor, e para permanecer no Senhor até que Ele venha. Então, tendo nos dado esse mandamento celestial, então nós precisamos de fazer de acordo com aquilo que Ele nos mostrou no monte. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Hebreus 8, 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo. Diga-me, como se diz aí? Faz o quê? Tudo de acordo, conforme o modelo que se te mostrou no monte. Conforme o modelo que no monte se te mostrou. Se quer alguma coisa poder se construir para a glória de Deus, Ele revelou o seu padrão para aquilo pode ser executado. 1 de Crônicas, capítulo 28. 1 de Crônicas, 28. 1 de Crônicas, 28, 11. 28, 11. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco de alpendre com as suas casarias, as suas tesourarias, e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. Então, tudo Davi, ele deu tudo, de acordo com aquilo que foi feito na casa do Senhor. Também o risco de tudo quanto tinha no ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras do redor para o tesouro da casa de Davi, e no versículo 19. No versículo 19. Tudo isto disse Davi por escrito, e me deram a entender por mandamento do Senhor, por mandato do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão, seu filho Salomão: esforça-te e tem bom ânimo, e obra. E Davi disse a Salomão, versículo 20, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e obra, não temas, não te apavores, porque o Senhor
Deus, meu Deus, há de ser contigo. Vocês não dizem amém com isso? Então, dando a revelação do céu, o Senhor do céu estará contigo. Ele, se você se consagrar, Ele vai estar contigo. Até completar toda a obra, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Deu a revelação a Moisés, deu os filhos de Israel, e também isso foi dado a Davi. E Davi passa isso a Salomão. E diz que você é sábio, não perca, não faça com que a tua sabedoria complique o seu caminho. Não usa a sua sabedoria a mudar isto. Você tem experiência, não usa a sua experiência para alterar isto. Não conflitue com isto. Este é o padrão. Tive isso pelo Espírito de Deus. E eu até escrevi todos os detalhes. Então faça isto. Então o evangelho que fomos dados, e quero que também possamos usar o mesmo padrão. Provérbios 24, 21. Provérbios 24, 21. Meu filho, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetes com que buscam mudanças. Provérbios 24, 21. Há pessoas que querem licença de liberdade. Há pessoas que vêm ao púlpito e a Bíblia está lá, não vão ler a Bíblia. Vão ler um versículo e depois começam a voar. E tudo querem dizer, leram nas notícias, leram na internet, viram isto, aquilo lá, daquele lado, e usam muitos vocabulários que querem trazer aí na congregação. Deixam a Bíblia e começam a ir para outras coisas. Diz, meu filho, és pastor, és pregador, és pastor, és um obreiro cristão. Aquilo que o Senhor te chamou é para fazer isso que tu tens o padrão celestial. E disse, teme ao Senhor, meu filho, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam as mudanças. Há pessoas que não temem a ninguém e nem temem a Deus. Se você quer fazer a obra de Deus com sucesso, você tem que temer a Deus e você tem que temer o rei. Provérbio. Vamos juntos para Lucas. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18, versículo 2. Diz assim, Lucas 18, 2. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Quando há um obreiro que não teme a Deus, não teme também os homens. Se ele não teme a Deus, não pode respeitar ninguém, ao rei, ao servo, ao pastor. Porque esse aí não tem temor de ninguém. Não reconhece o pastor, não reconhece o líder, não reconhece ninguém. Ele não olha para ninguém porque não teme a Deus. Esse tipo de pessoas, eles vão se comportar de qualquer maneira, de qualquer forma. Ninguém pode me tocar porque eu não tenho medo de ninguém. Ninguém pode me corrigir porque eu não lhes respeito. Então aqui havia um juiz que não temia a Deus nem aos homens. Vamos para o Provérbios, capítulo 24, no versículo 21. Teme ao Senhor, meu filho, e ao rei, e não te intrometas com os que buscam mudanças. Você não será parte desses hipócritas. Você não vai juntar com essas pessoas que mudam a palavra de Deus, que mutilam a palavra de Deus em nome de Jesus. Você vai ser cometido que o Senhor já nos deu. Você não vai diminuir, nem vai acrescentar. Não vamos pegar de qualquer maneira, no versículo 22. Porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo
para outro evangelho. Desviaram, apartaram-se do padrão celestial, da revelação celestial, que não é outra, versículo 7, o qual não é outro, mas há alguém que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja anátema. O pastor Paulo que está a dizer aqui, tinha certeza que o que veio do trono do céu, este é o padrão do céu. Essa é a revelação celestial. E se eu me virar, se outras pessoas também se desviarem, como Timóteo, como Tito, como Silas, como outros meus companheiros, se um deles se virar e pregar o outro evangelho a vós, que vocês não receberam, seja anátema. No versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu, agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu oro que Deus possa nos guardar fiéis. Ele vai te guardar fiel. E você vai permanecer firme na palavra de Deus, consoante o padrão celestial em nome de Jesus. Dá-me um melhor amém aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos 26, 15. Atos 26, 15. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas lhes converter à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Veja o versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele soube que esta era uma visão celestial, o padrão celestial, revelação celestial. Ele disse, eu não podia usar as coisas da escola, mas o Senhor me revelou isso. É por isso que eu não podia ter. É por isso em todo lado, de todos a epístola que escreveu, ele falava exatamente a revelação, a completa revelação que ele nos deu. E ele diz aí, eu guardei isto. Não me desviei disso. E você também não irá se desviar em nome de Jesus. 1 de Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 20. 1 Timóteo 6, 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Isso é confiança, é fidelidade. Tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professam alguns, se desviaram da fé, a graça seja convosco. Capítulo 1 de 2 Coríntios. Pela fé e amor que está em Jesus Cristo,
e tudo que foi comandado a ti, guarda pelo Espírito Santo que habita em vós. Você vai guardar isto em nome de Jesus. Capítulo 4, no versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E diz: e vão ser somente professores que se amontoarão por si mesmos. Eles se chamarão a si mesmos como pastores. Eles vão tentar falar coisas errônicas. Eles vão começar a falar o erro. Esse não é professor. Ele não tem confiança, não tem coragem, não tem um espírito incomprometido. Eles só andam aí a falar coisas que não sabem. E não está de acordo com a palavra de Deus. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Você vai ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Essa é a perseguição que vem pela pregação do evangelho. Sofre, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido para a aspersão do sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, você combaterá o bom combate. E acabei a carreira, guardei a fé. Isso implica ter espinha dorsal, ter certeza, porque você está olhando para aquilo que é o padrão celestial. Ele diz aqui: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você vai guardar a fé em nome de Jesus. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Hebreus 12, 25. Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram. Está nos dando aqui uma palavra. Deu-nos aqui a comissão, deu-nos aqui um padrão celestial. Ele disse: deve fazer o tabernáculo, tem que fazer o ministério, construir o ministério, tem que ministrar do jeito como fosse mostrado no monte. Vede que não rejeiteis aos que falam, ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Do céu. Esta palavra foi dada ao apóstolo Apolo do céu. Ele olhou para o céu e disse: quem o Senhor disse que eu sou Jesus, a quem estás a perseguir? Então foi dada esta palavra. Ele escreveu esta palavra. Então temos o Velho Testamento, temos este Testamento, também o Novo. São palavras escritas do céu para nós. No versículo 28. Pelo quê? Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Você vai ter a graça de Deus. A graça de permanecer. A graça de continuar. A graça de continuar no ministério. A graça de ficar no ministério. Pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o que é o nosso Deus no versículo 9? Porque o nosso Deus é o quê? É um fogo consumidor. Não há eternidade sem um padrão que Ele nos deixou. Ele nos deu um manual do culto. Então temos que guardar esse padrão. Então, para o ministério,
Não há outra forma de ir para o céu, a não ser o caminho estreito revelado por Cristo, para nos levar para o céu. Não há outra doutrina que pode cauterizar a nossa atenção, além da nossa atenção, a não ser de Cristo, para nós permanecermos, para podermos ir para o céu. Não há outra revelação como a última e única que tem benefício, a não ser a palavra de Deus. Todo o padrão humano, toda a tradição humana, todo o modernismo e todos os movimentos que aparecem, todos filosofias contemporâneas levam para o inferno. Mas se vivermos a santidade, levarmos a santidade, iremos também para o descanso eterno. Então, assim que nós recebemos este reino, que não pode ser abalado, que não pode ser, então retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Eu oro que toda a graça de Deus está nisto, de permanecer na palavra de Deus que fomos dados. Deus vai dar a cada um de nós em nome de Jesus. Eu posso ouvir um grande amém aí. Deus vai te dar a graça, vai te dar a coragem, vai te dar a espinha dorsal, vai te dar a fidelidade e o foco de guardar este poder, este padrão celestial. Vamos levantar para irmos a Deus e pedir a graça a Deus para podermos continuar na obra de Deus, para que ela possa ser feita de acordo com aquilo que é o padrão celestial, de acordo conforme o modelo que Ele mostrou no monte. De acordo com o qual que Ele nos mostrou do céu. Abra sua boca, comece a falar com o Senhor em oração. Diga, Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Eu não quero voltar para trás, não quero apostatar, não quero ser falso profeta, não quero tomar outra direção, mas sim quero guardar-me para esta palavra até ao fim, até a sua vinda. Fala com o Senhor, diz que eu quero permanecer, dá-me a graça, dá-me ajuda,